Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com muita satisfação, nos comunicamos com você que tem sido uma pessoa dedicada ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Espero que você continue assim. Você sabe que através do estudo, mas sobretudo através da aplicação dos princípios da Palavra, é que alcançamos o alvo de sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse propósito é que queremos encorajá-lo, queremos ajudá-lo e fazemos isso através dos estudos, mas também através do compartilhar das experiências que recebemos de vocês quando vocês nos escrevem as suas cartas. Então esse é o caso que nós queremos registrar agora. Registramos uma carta que vem de Curitiba, no estado do Paraná. As palavras dessa irmã são as seguintes: sou ouvinte assídua do programa Através da Bíblia e gostaria muito de dar o meu testemunho. Eu entendia pouco da Bíblia e, através desse programa, tenho aumentado meu conhecimento. Fiquei também feliz porque meu esposo tem se edificado com o mesmo. Sou grata por isso, pois o programa fala verdadeiramente o que Deus tem a dizer para cada um de nós. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e nos alegramos muito pelo fato de você estar junto com seu marido, estudando a Palavra de Deus, edificando-se então mutuamente. Isso é o que um casal cristão deve fazer. Estaremos colocando seus nomes em nossas orações. Conte com isso. Por isso, nesse momento, eu quero convidá-lo também agora para orar, buscando a face do Senhor, pedindo a sua bênção para esse programa. Vamos orar. Senhor Deus, somos-te gratos, porque Tu cuidas dos nossos lares. Abençoa, Senhor, cada um dos cônjuges. Abençoa os filhos. Abençoa a família de cada um. Que cada uma das famílias que juntos oram, buscam o Senhor, leem a palavra, estudam, que o Senhor derrame suas bênçãos abundantes sobre cada um desses lares. Senhor, também te pedimos agora que Tu nos ilumines pelo Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Prezado amigo, no nosso último programa, iniciamos o estudo do capítulo 24 de Gênesis. Ali nós temos o relato da ordem de Abraão para o seu servo Eliezer, para buscar uma esposa para Isaque, em meio aos seus parentes lá na Mesopotâmia. Você se lembra do juramento que Abraão pediu que Eliezer fizesse? Certamente você se lembra também a maneira pela qual esse juramento era feito naqueles dias. A mão na coxa era um sinal de compromisso infalível, o que veremos em estudos posteriores, quando Jacó também pediu que seu filho José lhe assegurasse que ele não seria enterrado no Egito, mas sim em Canaã. Lá nós vamos ver isso em Gênesis 47 e 29. Conversamos também sobre a maneira sábia e dependente de Deus com que Eliezer foi cumprindo a sua missão. Ele orou ao Senhor pedindo que através de algumas atitudes ele reconhecesse qual seria a moça certa para Isaque. Você deve se lembrar também que mencionamos o encontro com Rebeca e a comprovação de que ela era a indicada. Lembra-se de que Eliezer orou novamente ao Senhor agradecendo pela resposta, demonstrando também ele ser um homem temente a Deus? E a abordagem de Labão, irmão de Rebeca? Será que você percebeu? Ela não foi meio suspeita? Certamente foi suspeita. Terminamos então aquele estudo mostrando a recepção que Eliezer teve na família de Rebeca. Em resumo, o texto nos mostrou que quando fazemos as coisas na dependência e na direção de Deus, tudo termina muito bem.
E nesse programa, a partir desse momento da narrativa, nós vamos ver outras verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Mas antes de entrarmos no texto, vale a pena destacar que essa história é interpretada por muitos estudiosos de uma maneira simbólica, de uma maneira alegórica. Isso quer dizer o seguinte, que os elementos dessa história nos fazem lembrar de uma outra história ainda mais importante. E esses estudiosos comparam Isaac com o Senhor Jesus Cristo, e Eliezer com o Espírito Santo, e Rebeca comparam-na com a igreja. E assim como nos personagens dessa história, Isaac, Rebeca e Eliezer são comparados com outra história. E a história é a seguinte: Jesus, sendo o noivo, espera pela igreja, enquanto o Espírito Santo a prepara e a qualifica para o futuro encontro, para o futuro casamento. São símbolos interessantes através dos quais podemos fazer aplicações espirituais. Mas certamente, quando estudamos e meditamos na narrativa que envolve os personagens históricos, nós também temos lições importantes para as nossas vidas. Muito bem, na sequência do texto encontramos a gentil recepção da família de Rebeca ao servo de Abraão, ao Eliezer. Eles lhe ofereceram um jantar reconfortante, mas a sua reação foi tremendamente surpreendente. Eliezer não queria comer antes de expor o seu propósito. Eliezer estava preocupado com o assunto que o trouxera até ali, que o levara até ali, e a comida não podia ser saboreada devidamente, senão depois que ele expusesse tudo muito claramente diante da família de Betuel. A sua presença ali tinha uma finalidade específica. Ele não podia descansar enquanto não cumprisse a sua tarefa. As palavras literais do versículo 33 foram as seguintes: eu não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Então Labão lhe autorizou a falar. E aí, conforme os versículos 34 a 48, Eliezer narrou de forma bem completa qual tinha sido a tarefa que Abraão tinha lhe designado. Eliezer identificou-se sem dizer o seu nome. Disse apenas que era servo de Abraão, demonstrando humildade e destacando a pessoa do seu Senhor, que tinha sido abençoado por Deus. O Senhor Deus tinha dado muitos bens a Abraão, seu Senhor, tornando-o então um grande homem. Disse também que Deus tinha abençoado Abraão e Sara, mesmo quando já idosos, com o nascimento de Isaque, sendo que Isaque agora era o herdeiro de todos aqueles bens. Ao descrever como Deus abençoara Abraão, Eliezer demonstrava também clara consciência de que toda a boa dádiva que recebemos vem do nosso Deus, que é um Deus galardoador. Mas Eliezer também descreveu detalhes da sua missão e contou como Abraão o fizera jurar que não escolheria uma moça cananita para Isaque, mas que, ao invés, ele fosse procurar uma moça na casa do seu pai, pertencente à sua família, uma parente de Abraão e, portanto, uma parente de Isaque. Contou também a Betuel e a todos da família de Rebeca ali reunidos que Abraão tinha fé em Deus, que o seu anjo seria enviado, fazendo com que essa missão tão importante que lhe fora confiada fosse completada com êxito. Eliezer contou que se a moça escolhida não quisesse acompanhá-lo, ele ficaria desobrigado do juramento feito. Relatou que depois da viagem, ao chegar ao poço para tomar água e dar aos animais, ele orou e pediu a Deus que mostrasse claramente qual seria a moça que ele levaria para Isaque e qual seria a identificação por alguns requisitos que ele poderia perceber que ela era aquela moça certa. Eliezer relatou quais eram os requisitos e relatou também que Rebeca tinha preenchido todos eles sem que ela, Rebeca, soubesse que estava agindo em concordância em resposta à oração que ele tinha feito a Deus. Eliezer era detalhista e contou que pediu que Rebeca se identificasse no que foi atendido. E aí, quando reconheceu que Rebeca era pertencente à família de Abraão, Eliezer contou também que ele ficou alegre
e contou que presenteou Rebeca com as joias de ouro, o pendente para o nariz e as pulseiras para os braços. Relatou também que orou em gratidão a Deus, que lhe havia conduzido por um caminho direito, no objetivo de encontrar para o filho do seu senhor uma filha do seu parente para ser sua esposa. Depois de toda essa narrativa, então, Eliezer concluiu com as seguintes palavras do versículo 49. Agora, pois, se haveis de usar com benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-me saber. Se não, declarai-me, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. O que Eliezer queria era uma definição. Ele queria cumprir plenamente essa etapa da sua missão. Ele queria saber se deveria continuar procurando ou se tinha achado a noiva certa para Isaac. Então, Betuel, o pai de Rebeca, que provavelmente já era bem idoso e talvez até incapacitado, e por isso deixou que o seu filho Labão tomasse a iniciativa de saudar e convidar a Eliezer e a sua caravana para o jantar, juntamente com o filho, com o Labão, ele, diante dessa narrativa tão bem detalhada do servo de Abraão, eles não tiveram dúvidas quanto a mão de Deus estava presente em tudo aquilo. E assim disseram conforme os versículos 50 e 51. Suas palavras foram as seguintes: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. A missão de Eliezer, então, estava obtendo êxito, como sempre acontece quando nós buscamos a vontade de Deus e quando nós andamos de acordo com a sua palavra. Quando nos baseamos na palavra de Deus, com certeza obtemos êxito. E diante da possibilidade concreta do sucesso da sua missão, Eliezer mais uma vez foi grato a Deus. Veja só, essa era a terceira vez que ele orava. E assim, diante dessas palavras que acabava de ouvir, conforme o versículo 52, ele prostrou-se em terra diante do Senhor Deus. O servo Eliezer não achou que o êxito da sua missão se devia aos seus próprios métodos, à sua inteligência ou ao sistema adotado, ou ainda até a sua própria diplomacia. Ele reconhecia que aquela boa mão, que aquela boa vitória vinha da parte de Deus. Querido amigo, será que nós temos o mesmo cuidado de reconhecer isso? Será que temos visto a mão de Deus em todos os momentos de sucesso? A gratidão a Deus e a alegria por aquilo que Ele tem feito por nós deve nos levar a expressar isso em dádivas para o nosso próximo. E foi assim que Eliezer fez. Conforme o versículo 53, nós lemos o seguinte: Ele tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Querido amigo, você percebe a seriedade com que Eliezer cumpriu a sua missão? Só depois de tudo isso feito é que ele assentou-se para jantar. O versículo 54 diz: Depois comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram ali a noite. Mas de madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte para o meu senhor. Estava agora na hora de voltar. Eliezer tinha pressa em voltar, após ter obtido tanto sucesso na sua missão. Mas aí o versículo 55 nos relata o seguinte: que Labão e a mãe da moça disseram: Fique ela conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ora, por razões muito justas, prezado amigo, Eliezer não aceitou aquela sugestão e disse que o Senhor Deus o havia abençoado grandemente em sua viagem, fazendo-o encontrar aquela a quem viera buscar. Então, nada mais justo do que retornar rapidamente para o seu senhor com a noiva do seu filho. Se Deus o tinha dirigido até aquele momento, então ele queria completar com urgência a sua missão. Deus tinha em Eliezer um instrumento eficiente para a execução dos seus propósitos. Ele foi diplomata e generoso,
mas também foi firme, decidido e corajoso. A sua missão não podia ser prejudicada pela intervenção de ninguém. Eliezer disse então no versículo 56 o seguinte: não me detenhais, pois o Senhor tem me levado a bom termo na minha jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Quando Deus está dirigindo a nossa vida, nós devemos ter muito cuidado com as interferências das pessoas, mesmo que elas sejam parentes ou amigos. Temos que manter firmeza, embora com cautela, para não ferirmos a sensibilidade das outras pessoas. Eliezer justificou-se bem, negando-se a aceitar a proposta de ficar ainda mais 10 dias na casa dos pais de Rebeca. Os pais já haviam concordado com tudo. A moça já havia sido entregue. Então, todos reconheciam que era a vontade de Deus. Por que demorar mais, então? Quem poderia garantir que um homem como Labão posteriormente não mudasse de pensamento e de sentimento e proporia algo diferente? Era ele quem estava falando pela família. E pelo que sabemos, ele não era uma pessoa confiável. Nós vamos verificar isso no capítulo 29, quando nós estudarmos essa personagem mais detidamente. E lá nós percebemos que ele era alguém que enganava as pessoas. Ele enganou Jacó. Mas, querido amigo, nós não podemos ceder, então, dos nossos objetivos diante das propostas mais simples e aparentemente inocentes. Eliezer expôs tudo a respeito do assunto. Todos os esclarecimentos foram dados. Deus operou por meio da sua exposição. Tudo foi convincente e claro. Todos se convenceram. Todos concordaram. Eliezer, que era inteligente e fiel cumpridor dos seus deveres, não deixou levar-se por boas ideias, por ideias sentimentalistas, por qualquer interesse humano. Ele insistiu definitivamente. Mas, conforme sugeriram, quem daria a última palavra, quem decidiria a questão, seria a própria moça, seria a própria Rebeca. Apesar de se tratar de um tempo muito remoto, consultaram a moça. E eis o que nós lemos nos versículos 57 e 58. Disseram então: chamamos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com esse homem? E ela respondeu: irei. Querido amigo, essa foi uma palavra decisiva, uma palavra firme. Por isso, e por outros tantos detalhes, Rebeca era de fato a noiva digna para Isaque. Ela era corajosa, decidida, mas era romântica também. Diante de todos os fatos, ela percebeu que aquela era a vontade de Deus. Ela estava pronta para partir para o lado do seu amado. Ela tinha o direito e a liberdade de decidir. Então ela decidiu, firmemente: irei. Querido amigo, essa atitude de Rebeca nos lembra a prontidão que devemos ter ao sermos chamados por Cristo. E a igreja de Cristo é formada de pessoas decididas e intrépidas. No momento certo disseram: irei. Veja só, quando Jesus convidou os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, muitos deles eram pescadores, e eles disseram: vamos. Abandonaram suas redes, abandonaram seus barcos e seguiram ao mestre. Mateus, quando foi chamado, o que aconteceu? Ele abandonou a coletoria e seguiu a Jesus imediatamente. Aquela decisão de Rebeca foi tomada diante de fatos bem significativos. Ela não se prendeu aos pais, ela não se prendeu ao lugar onde viveu. Ela queria ir para Canaã, onde se achava Isaque, o seu amado. Rebeca não seria digna de Isaque se preferisse ficar com os seus familiares, mas ela estava decidida a chegar logo junto do seu amado. É necessário, pois, prezado amigo, que haja em nós também esse mesmo interesse, esta mesma prontidão para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Há muita gente que quer seguir a Jesus, mas está adiando, deixando para amanhã, deixando para depois. Já se disse, prezado amigo, que o adiamento é o ladrão do tempo.
e o ladrão do tempo é o assassino da oportunidade. Repito, o adiamento é o ladrão do tempo, e o ladrão do tempo é o assassino da oportunidade. Mas vamos voltar ao texto. No versículo 59, nós lemos o seguinte: Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo, Eliezer, tomou a Rebeca e partiu. Querido amigo, tratava-se de uma longa caminhada, de uma longa jornada. A viagem era de camelos e isso certamente era desconfortável. O tempo foi passando durante a viagem e rapidamente, enquanto Eliezer foi contando detalhes da vida de Isaque para Rebeca, ela foi se apropriando um pouco mais da história do seu futuro esposo. Provavelmente ela soube sobre o seu nascimento milagroso, ela soube também sobre as dificuldades com Ismael. Com certeza ela ouviu com muito interesse, sobre a experiência que Isaque, o seu futuro esposo, tivera com seu pai lá no Monte Moriá, quando ele foi oferecido por Abraão a Deus. Então, Rebeca foi conhecendo a história de Isaque, para que quando encontrasse com ele, ela pudesse conhecer um pouco mais dos detalhes da vida desse seu futuro esposo. Rebeca, então, foi reconhecendo que em Isaque, Deus estava planejando alguma coisa muito especial. E agora Deus tinha um plano para ela também. Deus tinha um plano para a vida deles em conjunto. Seriam pais de muitas nações, seriam pais de multidões. O casamento deles, então, não seria apenas um casamento como qualquer outro. O casamento de Rebeca com Isaque estava ligado às promessas de Deus e a grandes acontecimentos futuros. Cada detalhe se revestia de suma importância. E aí então, conforme os versículos 62 a 65, já na terra de Canaã, a expectativa da moça terminou. Chegou o momento final. Num certo momento da estrada, num certo momento da trajetória, ela viu um jovem lá ao longe e perguntou para Eliezer quem era ele. E a resposta, talvez até aguardada no seu coração ansiosamente, a resposta foi a seguinte: é Isaque. Então ela desceu do camelo, se cobriu com véu, e aquele era de fato um momento emocionante, era um momento marcante para a vida de Rebeca. Finalmente ela estava ali, diante daquele jovem que lhe havia dominado o pensamento e o coração durante os seus últimos dias. Ela estava diante de Isaque, o seu futuro noivo e, com certeza, o seu futuro marido. A expectativa era grande, mas no seu interior ela sabia que não iria desagradar a Isaque, pois ela era formosa, ela era simpática, ela era amigável, era serviçal, ela tinha todos os pendores que uma esposa ideal deveria ter. Mas, além de tudo, era Deus que a tinha conduzido até ali. E o texto não entra em detalhes sobre esse encontro, mas finaliza com os versículos 66 e 67 com essas bonitas palavras. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque, então, conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Querido amigo, você achou essa história bonita? Com certeza é uma linda história. Essa história, como já dissemos, nos lembra o encontro que Cristo terá com a sua igreja nas nuvens, quando ele voltar. A igreja está sendo cuidada pelo Espírito Santo e se preparando para esse precioso encontro. A pergunta é: você já faz parte da igreja de Cristo? Você tem certeza que um dia encontrará com Jesus? Oremos e nos dediquemos para que a igreja esteja devidamente preparada, que a igreja esteja sem mácula, sem ruga,
sem defeito, para que seja digna de um noivo como Jesus Cristo. O Espírito de Deus é que está preparando a igreja para aquele encontro maravilhoso nas nuvens. Que o Espírito Santo esteja também preparando a sua e a minha vida para esse precioso momento. Chegamos então ao final de mais um programa, uma linda história de amor, com implicações importantíssimas, que nós possamos encontrar com muita alegria o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual.